Olá meus amigos, estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vá lá no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber as notificações. Também estamos no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook você pode ler a Bíblia comigo, porque eu posto um capítulo por semana e você vai lendo os versículos todo dia. É bem rápido e você pode ir meditando na palavra de Deus, ok? Na vida, nós todos temos objetivos, não é mesmo? Mas em muitas ocasiões nós desistimos dele. O que faz você desistir de perseverar em seus objetivos? Críticas? Talvez um não? Ou mesmo preguiça? E se fosse, digamos, se você fosse apedrejado? Hoje nós veremos o 14º capítulo do livro de Atos, como vimos uma dupla de missionários, Paulo e Barnabé, viaja por vários locais e agora alcança as cidades de Icônio, Listra e Derbe, na região sul da Galácia. Por sua vez, a Galácia era uma província do Império Romano que hoje está no território da Turquia. Os dois missionários seguiam guiados pelo Espírito Santo quando chegam a Icônio. Entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Está lá no primeiro versículo desse capítulo. Entretanto, os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Está no versículo 2. Ou seja, enquanto os missionários levavam a palavra de salvação a todos, os agentes do inimigo não mediram esforços para colocar uns contra os outros. Meus amigos, o rei Salomão, muito sábio, uma vez escreveu: 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa e mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios 6, 16 e 19. Deus, ele se abomina do que semeia contendas, pois foi esse o artifício utilizado por Lucifer. O diabo não está preocupado se você está indo à igreja, e sim se você está semeando a contenda dentro dela. Mesmo assim, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava as mensagens de graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. Com a chegada deles, o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Uma conspiração estava formada de gentios e judeus para maltratarem e os apedrejarem. O apedrejamento era um modo de execução judaica que visava punir com a morte os crimes de blasfêmia. Eles foram avisados e fugiram para Listra e Derbe. Eles não se importavam com as adversidades e continuavam a pregar a palavra de Deus. Quando estavam em Listra, encontraram um homem paralítico de nascença. Paulo, depois de seu discurso, encontrou-se com o paralítico e, olhando nos olhos dele, viu que tinha fé para ser curado. Aí ele disse: apruma-te direito sobre os seus pés. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Versículo 10. Isso causou um alvoroço entre o povo. Começaram a gritar na língua licaônica, a língua nativa da maior parte daquele povo. Eles achavam terem os deuses descido até eles em forma humana. Aí fizeram uma mistura de crenças. Já acharam que Barnabé era Júpiter, Paulo era Mercúrio e começaram a honrá-los como se fossem deuses. De imediato, os apóstolos recusaram aquela homenagem e rasgaram suas vestes numa demonstração de angústia.
Paulo imediatamente profere um sermão ao povo dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Versículos 15 até o 17. Mesmo assim tiveram muita dificuldade, pois o povo insistia em ofertar-lhes sacrifícios. Mas vejam só o que é a multidão. Alguns judeus que chegaram da Antioquia e de Icônio, percebendo a situação, trataram de reverter o ânimo da multidão, e alguns dias depois de pensarem que Paulo e Barnabé eram deuses, os habitantes de Listras apedrejaram a Paulo e o consideraram morto. Essa é a natureza humana. Não devemos viver para agradar a multidão, mas nós devemos depositar a nossa confiança em Deus e não no homem. Paulo e Barnabé iam de cidade em cidade pregando o evangelho, e alguns judeus iam no mesmo caminho, mas procurando de todas as formas desfazerem todo o trabalho missionário deles. Ora, se Deus estava levando Paulo e Barnabé a pregarem, o diabo certamente estaria fazendo o mesmo, mas ao contrário. Pensaram que Paulo estava morto, mas ele se levantou, e no dia seguinte foram para Derbe, no sudeste da Galácia, distante mais ou menos 100 quilômetros ao sudeste de Listra. Nem dá para acreditar que a Turquia hoje é um vasto território esquecido pelo Evangelho. Vamos orar pela Turquia. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, ou seja, fizeram o caminho de volta, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Versículos 20 ao 22. Aqueles homens tinham um objetivo, e as barreiras não foram capazes de impedi-los. Este deve ser o nosso maior objetivo também. Precisamos ser a luz na vida das pessoas, e não trevas. Existem muitas pessoas que pensam estar servindo a Deus com uma vida de mediocridade espiritual disfarçada. Anos de igreja, amados, não é sinônimo de santidade. Eu posso dizer por experiência própria. Perdi vários anos de minha vida com uma religião hipócrita e egoísta. Eu afirmava servir a Jesus, mas nem ao menos o conhecia. Lembra o que Paulo disse para o paralítico, nós vimos agora há pouco? Apruma-te direito sobre os seus pés. Vamos aprumar nossos pés diante do Senhor. Vamos ser cristãos de verdade. Paulo e Barnabé voltaram pelo mesmo caminho, mesmo sendo ameaçados de morte. Não permita que situações corriqueiras nos afastem da casa de Deus. Eu não vou na igreja porque fulano olhou torto para mim. Eu não vou fazer isso porque eu estou chateado. Eles voltaram pelo mesmo caminho por onde eles estavam sendo ameaçados. Escolha ser uma bênção na vida dos seus semelhantes. Fuja de conflitos, e você pode voltar pelo caminho por onde você passou, sempre de cabeça erguida. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.